Mari e Tamar, quase igual, né? O problema é que ele é um pouquinho mais forte que você, né? Mas tá bom também. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá bom. Então pode ficar à vontade. Tudo na hein? paz de Deus. Pode ficar à vontade que a bênção é grande. Amém. Glória a Deus. Cumprimento todos. Paz do Senhor. Graça e paz. Boa noite. Todos que estão assistindo. Mais uma vez sou grato, pastor Edmar, pastor Natanael, que são parceiros nossos, né? Que são abençoadores da nossa igreja Leão de Judá, ali no Putim, e também do nosso ministério, né? Tem sido uma bênção para nós. Sou grato a Deus e já sinto a presença de Deus nesse lugar, nesse momento, que você sinta em casa a presença de Deus. Hoje eu vou trazer um assunto, um tema que Deus colocou no meu coração. Não temos muito tempo, mas alguns questionamentos e algumas respostas segundo a palavra de Deus. Em Mateus 10, você que está aí nos acompanhando, abra sua Bíblia em Mateus 10, uma palavra bem conhecida na parte de Jesus, né? Como sabemos, a nossa mensagem, ela tem que ter a chave hermenêutica da Bíblia, que é Jesus. Uma palavra sem mencionar a palavra Jesus, desconfie, né? Porque Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro da minha e da sua vida. E quando falamos de chamado, é Ele que nos chamou. O tema que eu determinei para essa mensagem, o caminho da verdadeira chamada, do verdadeiro chamado. Por que do verdadeiro chamado? Porque existem falsos chamados. E hoje eu vim aqui ler a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 10 e viesse acompanhando a palavra do Senhor. Amém? O primeiro capítulo, Mateus 10 e 5, que eu gostaria de ler, e versículo, Mateus 10 e 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mateus 10 e 5. Aqui Jesus ele nos dá a direção de onde nós devemos ir. Você já se perguntou para Cristo: para onde eu devo ir, Senhor, nessa terra? Qual é o meu caminho que eu devo seguir? Eu quero te dizer já nessa noite que em Mateus 10 e 5, Jesus responde esse questionamento e nos diz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei na cidade de samaritanos. E disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vocês também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ou para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,65. Aqui nós vemos a confirmação de Jesus. Jesus está falando e pregando, e ali tem os discípulos ouvindo. E as pessoas não aceitaram a mensagem de Jesus. E elas começaram a sair e ir para trás. E Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês aí que estão aí, não vão também? E aí Jesus fala para Pedro: você não vai embora também não, Pedro? E ele fala assim: para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Em Mateus 10 e 5, Deus dá a direção exata que eles têm que seguir. Não pregue aos gentios e não pregue aos samaritanos, na cidade dos samaritanos, não passem por lá. Mas preguem as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Né? Porque aí ele responde: para quem devemos pregar? Por onde devemos passar? Para onde devemos ir? Jesus dá claramente a resposta que nós precisamos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10 e 6. E aí Jesus ele começa a orientar os discípulos sobre a chamada. Eu não li aqui no capítulo 1, mas no capítulo 1 Jesus ele fala: eu vou enviar vocês para curar, para tirar os demônios, para expulsar os demônios. Vocês passarão em lugares, as pessoas serão curadas, os enfermos serão curados, eles serão livres. Eu vos chamei para isso. Esse é o verdadeiro chamado de Cristo. Só que o chamado, ele carrega uma responsabilidade. Quem nos chamou nos deu uma direção. Quem nos chamou nos deu um dever. Para quem nós devemos falar, para onde nós devemos ir, se devemos cobrar ou não.
E aí nós devemos cobrar. Em Mateus 10:8 fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ele fala: não devemos, vocês devem pregar para aqueles ovelhas perdidas, e vocês devem pregar de graça. Mas não passem nos gentios e nos samaritanos, porque essa não é a minha vontade. Será que Jesus ele mudou, agora ele não tem direção? Ide pregai para toda criatura, amém. Mas Jesus ainda tem direção para nosso chamado, porque aquele que nos chama, ele nos dá direção. Não pense você que Jesus te chama para ficar aleatório. Jesus ele nos chama, o verdadeiro chamado, ele fala para onde devemos ir. Na Bíblia nós vemos muitas pessoas, muitos profetas que foram chamados, porque Deus falava: vai, desce a casa do oleiro, vai a tal lugar. E o profeta nunca ia. Quem é chamado nunca vai porque quer, pastor Edmar. O chamado ele não vai porque ele fala assim: hoje eu vou sair de casa para pregar o evangelho. Não, ele sai meio contrariado, porque pregar o evangelho não é para todas as pessoas. Apesar de Jesus ordenar a todas as pessoas, não é para todos. Porque somente aquele que tem compromisso, que entendeu quem o chamou, que conhece quem o chamou, é que vai pregar. Muitas vezes as pessoas saem e falam: eu vou pregar a palavra de Deus, mas não pede a direção de Deus, não pede para onde eu devo ir pregar, o que eu devo ir falar, para quanto que eu devo cobrar, o que eu devo levar quando eu vou pregar a palavra de Deus. Aí Jesus continua nos ensinando: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento, ou o obreiro do seu salário. Dessa vida nós não levamos nada, mas durante ela também temos que ter a consciência de que não devemos levar nada, viver um dia de cada vez, viver pela fé e não pela vista. Nós devemos andar com o que Deus nos providencia hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Sim, nós fazemos planos, mas o Senhor é que cuida dos nossos planos. Principalmente quando nós seguimos os planos que estão ao encontro do que Deus quer para nós, é onde nós seguimos o caminho inteligente. A oração inteligente é aquela que une a minha vontade com a vontade de Deus. E muitas vezes não é assim, pastor Natanael, porque nós queremos a nossa vontade. Nós queremos ser chamados para aquilo que nós achamos bonito. Igual conversávamos aqui, eu acho bonito uma pessoa louvar, ter o dom de louvar. E muitas vezes eu gostaria sim de ter esse dom, mas eu entendo que o meu chamado não é esse. É levar a palavra de Deus de uma outra forma. Quando você entende o lugar onde Deus te colocou e o que é para você fazer e para onde você vai, você resolve 50% dos problemas da sua vida. Quando nós paramos de ir aonde Deus não nos chamou, quando nós paramos de fazer o que Deus não mandou nós fazermos, quando nós paramos de fazer e tomar direções que são do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas o Senhor ele tem direção certa para nós. Ele é o único que faz, é Ele, através dele que nós alcançamos a Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não damos ouvidos. E muitas vezes também pessoas não nos ouvirão. Quando a Bíblia diz para não levarmos alforjes, é um saco onde a gente pode guardar as coisas e levar. Jesus ele quer que você conte somente com a providência dele. Jesus quer que você dependa somente dele. Jesus quer que você conte completamente com a confiança em Deus. Não por aquilo que temos acumulado nessa terra, por aquilo que vai passar. Mas Jesus ele nos convoca quando ele nos chama. E ele fala: vocês vão para o meio de lobos, pregar para cobras, para pessoas que são traidores. Você vai no meio de um povo que não vai te aceitar muitas vezes. Nós vamos pregar e vamos alcançar pessoas que são ingratas. Jesus vai levar no meio de pessoas que são doentes, pessoas que não resolveram seus problemas emocionais, que querem descontar e preencher vazios que Jesus ainda não preencheu. Mas quem somos nós? Nós não somos capazes de atingir o coração, a divisão entre o espírito e a alma.
Somente a palavra do Senhor é que alcança o coração e preenche o vazio. O Espírito Santo, ele pode preencher a tua e a minha vida, o teu e o meu vazio. O teu vazio emocional precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. Nós pregamos até o ouvido, mas o Espírito Santo, ele desce para o coração. Então as pessoas fecham os ouvidos. E o que Jesus nos orienta a fazer, porque muitas vezes, quando as pessoas não querem dar ouvidos a nós, pastor, nós desanimamos. Nós às vezes queremos parar, queremos desistir. Mas Jesus, ele fala: e se ninguém vos receber nessas cidades que vocês forem, nesses lugares onde você for pregar, pregue a verdade, leve o verdadeiro evangelho, não somente o que eles querem ouvir. Porque nos últimos dias se juntarão muitos e juntarão mestres para si, para ouvir o que lhes agrada o coração, o que lhes agrada a mente. As pessoas, chegará um tempo que eles não suportarão sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, as pessoas não suportarão a verdade de Deus, e ali eles vão querer juntar pessoas que falam que é agradável aos ouvidos, mas que não confronta, que não transforma. O verdadeiro evangelho, ele transforma a minha e a tua vida. Você vai para a igreja muitas vezes e você é sacudido pelo Espírito Santo. Você sai dali com a certeza de que você é pecador, que você precisa se arrepender e que você precisa crer em Jesus, como foi falado aqui. Uma pregação sem arrependimento não existe. A pregação que só fala: Jesus te ama, amém, Ele nos ama. Mas Jesus também fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Em Mateus 10 ele vai dizer que nós temos que tomar a nossa cruz, e nos negar a nós mesmos. Aquelas pessoas não vão dar ouvidos a nós, porque tem muitas pessoas com a sua mente cauterizada, pastor, e por mais que você fala, não atinge mais o coração. O Espírito Santo não desce porque não tem liberdade na pessoa. Ela não abriu o seu coração diante de Deus para aceitar a verdade de Cristo. E ali a palavra não desce. Aí Jesus fala: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, ele está falando: aquele que não der crédito à palavra do evangelho, ele vai ser tratado pior do que aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele vai ser tratado pior do que aquelas pessoas que foram condenadas pelo fogo, aonde Deus destruiu aquela cidade. O juízo será pior. Então ele fala para sacudir os pés, tirar a poeira dos pés, porque nem a poeira ele vai poder levar daquela cidade. Ou seja, traduzindo em outras palavras, as pessoas que não dão ouvidos ao evangelho, você tem que deixar para trás, não leva nada delas, não queira nada com elas, larga elas para trás, porque Deus vai cobrar, Deus vai falar com elas no momento certo, no dia do juízo. Aleluia. Agora, se nós lemos em Mateus 10, 19 e 20: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou de como a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala. Aleluia, não sou eu quem fala. Como a irmã disse aqui, tudo é Deus. É Ele quem fala através da minha e da tua vida, através da palavra de Deus. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus falar, nós vamos ouvir a voz correta, porque existem muitas vozes falando hoje, mas a voz do Espírito Santo está sendo ofuscada por pessoas que não querem ouvir a palavra real de Deus, que não querem mudar, que não querem sair da sua zona de conforto, pessoas que só querem ouvir aquilo que lhes agrada o ouvido. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem que é prudente, aquele homem que ele segue a presença de Deus, o Espírito Santo vai falar através dele. E quando eles julgarem, levarem nós para o meio do julgamento e das pessoas, daqueles que vão nos apontar, não se preocupe com o que há de falar, mas deixa o Espírito Santo te direcionar. Ele vai te dar as palavras, Ele vai te dar a saída, porque só dele vem o socorro, do Senhor vem o socorro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O ódio vai tomar conta de nós nesses dias, e o irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão.
e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus, nós seremos perseguidos. Eu não sei quem está vendendo a ideia de uma igreja que convive bem com o mundo, mas aqui na palavra do Senhor diz que por causa do meu nome nós seremos odiados de todos os lados. Pare de tentar plantar uma igreja que agrada ao mundo. A igreja do Senhor é um povo santo, separado, um povo escolhido, selecionado para ir morar no céu, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, pago com o sangue de Cristo na cruz, sacrifício que é suficiente para minha e para a tua vida. Para de achar subterfúgio, para de achar saída no mundo. Não existe mais como a gente sair deste mundo da maneira como o mundo está vivendo. Não tem como a igreja conviver com o mundo. A sã doutrina é aquela que nos ensina que a nossa terra não é aqui. A sã doutrina é aquela que nos ensina que nós devemos mudar, ser diferentes. Existe uma diferença bruta e monstra para que entre nós que somos salvos e aqueles que não são. Não adianta ser parecido com o mundo, não adianta ser muito parecido com o mundo, mas tem que ser diferente. Tem que ser cheio da unção, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de amor, cheio de graça de Deus. Uma pessoa que foi salva, logo você percebe que ela é diferente, logo você percebe o brilho do Espírito Santo. Mas o que tem acontecido no nosso meio, nós olhamos e não tem mais diferença. Às vezes a gente olha, parece que é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Não tem o brilho, não tem unção, não tem amor, não tem dedicação, não tem amor pela obra, não se doa, não se lança com a verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas quem será salvo então? Aleluia, quem será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que for perseverante na doutrina, que não abre mão do Evangelho, que não abre mão de Jesus, não abra mão da promessa que Jesus te fez, aleluia, do sacrifício na cruz. O que será revelado, portanto não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26, tudo vai ser revelado, tudo que está encoberto vai ser descoberto, tudo aquela mentira, toda a armação por trás, todo o pecado, tudo aquilo que está encoberto, está escondido, vai ser revelado. Quem temeremos? Mas não devemos temer o homem, não devemos temer o homem. Nós não devemos temer o homem. A palavra de Deus, ela diz, Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que nós vamos temer o homem? Por que nós vamos temer o governo, se o governo está na mão de Deus? Por que nós vamos temer aquilo que nos assusta? Jesus está falando, temam aquele que pode mandar sua alma para o inferno. O nosso temor, traduzindo em outras palavras, é só do Senhor. O nosso temor pertence a Deus. O nosso medo é somente, aleluia, é um temor, não é nem um medo, mas é um temor, ou seja, um zelo pela salvação de Cristo. O Senhor, o salmista vai dizer em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que evangelho é esse que estamos seguindo? Qualquer coisa bota medo na igreja, qualquer coisa tira a gente da presença de Deus, mas aqui está falando de homens valentes e fortes e mulheres de Deus que batem no peito e falam, eu não temo a nada, porque eu só temo a Deus, eu só temo ao Senhor, a minha honra e a minha glória é toda dele, a honra, a glória, o poder, a adoração é dele. Alabassubre cantarabadai, eu não levanto altares, bezerros de ouro, eu não levanto aquilo que vai exaltar ao que não seja a glória de Deus. Quando eu digo aleluia a Deus, significa dar honra e dar glória a quem é de direito. Eu não dou honra a ninguém a não ser a Deus, eu não dou aleluia a ninguém a não ser a Deus, eu não dou a minha vida a ninguém a não ser a Deus. Pastor Natanael, que pode me matar, pode me prender, pode fechar a minha igreja, mas eu só dou honra a Deus. O palanque da minha igreja é só de Deus, a minha vida é um altar nas mãos de Deus. Aleluia.
Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr dissensão, o homem contra o pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Glória a Labassubre Canaramanai. Aleluia, eu vim nessa noite pregar com amor, porque a palavra de Deus, ela produz um efeito na nossa alma. Pregar com graça, porque nós precisamos pregar a verdade. Nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para a tua vida. Aleluia, toma a sua cruz e negue-se a si mesmo. Viva o chamado que Deus tem para a tua vida. O chamado que é para pregar o evangelho. O chamado que é para sair no meio dos povos e curar os enfermos e levar a palavra de Deus. O chamado que é de renúncia. Renuncia o pecado, renuncia aquilo que te afasta de Deus, renuncia tudo aquilo que te fere, que fere o teu Deus. O nome do Senhor, que Ele seja glorificado sobre as nossas vidas. Eu quero convocar você através dessa palavra de Mateus 10 a viver o verdadeiro chamado de Cristo na terra. Deus te chamou nessa noite. Deus chamou a cada um de nós pelo próprio nome. O mundo nos chama pelo nosso pecado, aquele maconheiro, aquele ex-drogado, aquele ex-presidiário, mas Deus nos chama, aleluia, pelo nome, Itamar, porque antes de nascer eu te chamei, antes mesmo da fundação do mundo eu te escolhi, antes mesmo de tudo seja gerado, eu já estava no controle, eu não perdi o controle, eu não perdi a direção. Eu sou Deus que falo na terra, eu sou Deus que traz juízo e desencoberta tudo aquilo que está escondido. Deus vai pôr a mostra, Deus vai trazer juízo, mas não se adapte ao mundo, não se adeque, não se conforme com o mundo, mas transformar-vos pela renovação do teu entendimento, porque através disso vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está falando na minha e na sua vida nessa noite. Ele requer mudança, ele requer atitude para chegarmos ao céu. Tem gente achando que vai ser de qualquer maneira. A graça não é de graça, a graça não é de graça. Para chegarmos ao céu existe renúncia, existe uma cruz, existe, aleluia, uma perseguição, existe um ódio que vamos suportar, mas bate os pés no chão, deixa a poeira para trás e começa a caminhar na direção e no que Deus já te falou, na direção que o Espírito Santo está te mandando nessa noite. Aleluia, não é tempo, aleluia, de darmos ouvidos às outras vozes, mas aquela voz, aleluia, que tem a direção certa para mim e para a tua vida. Já foi o meu tempo, pastor. Muitas vezes nós queremos resposta de Jesus e de Deus. Nós vemos a igreja, eu quero uma resposta, Senhor. Só que Deus, Ele sempre responde de uma forma, nos dando direção. Isso significa que quando Ele nos dá a direção, a resposta dele requer que nós andemos na direção. A resposta de Deus, quando nós precisamos de um milagre, sim, onde estamos sem as pernas para andar, como estamos sem os braços para movimentar, mas enquanto você tiver ar para adorar a Deus, você respirar, que o teu corpo adore a Deus, porque depende da tua respiração, do teu movimento para adorar a Deus. Deus já deu a direção, agora você precisa caminhar na direção. Que o Espírito Santo nessa noite esteja dando direção para quem está assistindo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Que bênção. Se eu não fosse crente, eu aceitava de